Bom dia, turma! Hoje, na nossa segunda aula de Fisiologia e Ciência dos Alimentos, vamos falar um pouco sobre os alimentos funcionais. Bom, o conceito deles. Esses alimentos se referem aos alimentos que contêm ingredientes ativos que beneficiam o organismo de alguma forma, possuindo assim grande potencial para abrandar a evolução de doenças, promover a saúde, reduzindo como consequência os gastos relacionados à assistência à saúde. Os alimentos funcionais trazem benefícios para a saúde humana, como propriedades imunomodulatórias, então vai estar ajudando na imunidade, propriedades hipotensivas, para estar diminuindo a pressão, preservação de doenças cardiovasculares, diminuição do colesterol e atividades antioxidantes. Tem uma ação preventiva se nós tivermos um consumo diário de uma dieta equilibrada. Eles contêm substâncias biologicamente ativas que são denominadas nutracêuticos, que vêm nutri de nutriente e cêutico de farmacêutico. Então, é a medicação através dos nutrientes. Os alimentos funcionais aumentam a efetividade do sistema imune. Nós temos como exemplos os probióticos, que são alimentos suplementados com micro-organismos vivos, que são os lactobacilos e as bifidobactérias, que produzem efeitos benéficos no homem e outros animais através da melhoria da flora intestinal. A principal função é servir de substrato para a microflora, normalmente presente no intestino grosso, e além disso, modular a velocidade de digestão e absorção dos nutrientes, bem como promover um fluxo intestinal normal. As principais características dos probióticos são micro-organismos comestíveis, normalmente habitam o trato gastrointestinal. Quando presentes em alimentos, são estáveis ao armazenamento. Exemplo, nós temos iogurtes, que ao variar a temperatura, vai perder o efeito, o efeito da funcionalidade, porque as bactérias que seriam benéficas ao organismo terminam morrendo com a variação dessa temperatura. Sobrevivem após a passagem pelo estômago, resistentes à ação do suco gástrico e bile e promovem efeitos benéficos sobre a saúde do hospedeiro. As principais características dos probióticos, como eu já havia sinalizado, eles são micro-organismos comestíveis que normalmente habitam no trato gastrointestinal. Quando presentes em alimentos, são estáveis ao armazenamento. Sobrevivem após a passagem pelo estômago, são resistentes à ação do suco gástrico e bile e promovem efeitos benéficos sobre a saúde do hospedeiro. Os efeitos benéficos é intolerância à lactose, diarreia, alergia alimentar, digestão, câncer, inflamação gástrica, colesterol e hipertensão. Eles vão agir nesses tipos de patologia. Recomenda-se que o produto contenha no mínimo 1 milhão de bactérias probióticas por grama ou milímetro do produto para que ela produza, assim, efeitos benéficos. Já os prebióticos, suas características, o desenvolvimento dos prebióticos veio da descoberta de fatores bifídos, oligosacarídeos presentes apenas no leite humano, que favorece a multiplicação de bifidobactérias no recém-nascido, amamentado no seio. São componentes da dieta, fermentados especificamente, e o principal alvo atualmente do gênero Bifidobacteria, que tem a lactulose, que aumenta a atividade dos lactobacilos, e o FSO, que estimulam o crescimento das bifidobactérias. Os prebióticos são fibras não digeríveis que funcionam como alimentos para as bactérias intestinais benéficas. Por exemplo, o FAOs, que são os fruto-oligosacarídeos, estão concentrados em alimentos de origem vegetal, como cebola, alho, tomate, banana, cevada, aveia, trigo, mel e cerveja. Já a inulina está presente principalmente nas raízes de chicória, do alho, cebola, aspargo e alcachofra. As fibras. Conceito de fibras são carboidratos complexos de origem vegetal. Sua composição pode ter celulose, pectina, gomas, ceras, lignina, mucilagens e hemicelulose.
As suas características vai conferir maciez e textura às fezes, são importantes funções, tem importante função fisiológica, que facilita a digestão e melhora do trânsito intestinal, auxilia na saciedade e reduz o colesterol. Os tipos solúveis, com normalização dos níveis de colesterol, glicose e insulina, e insolúveis, que são essenciais para a regulação intestinal. As fibras solúveis, nós temos as suas funções, elas funcionam como um gel, pois ao ter contato com a água elas vão ser hidratadas, formando esse gel, atrai as moléculas de açúcar e gordura, diminuindo assim os níveis de colesterol e de glicemia, aumentando a saciedade. As fermentadas, elas vão nutrir as bactérias benéficas, diminuir o pH do intestino e fortalecer o sistema imunológico. Nós temos como exemplo a chia, né, que é um tipo de fibra que ao ser hidratada, ela forma esse gel, facilitando todas essas situações. Já as fibras insolúveis dão a textura firme de alguns alimentos. Elas produzem o bolo fecal mais macio e com mais volume, e sua eliminação é fácil e rápida. Por promover melhor regularização, uma dieta rica em fibra insolúvel pode prevenir várias doenças. Lembrando sempre que a fibra tem que ser associada a líquido, senão o efeito é contrário. Os efeitos benéficos das fibras insolúveis: redução do tempo do trânsito no intestino grosso, prevenção da obstipação, prevenção de hemorroidas, melhora da flora bacteriana no intestino, prevenção do câncer de colo, regulação da glicemia, redução da secreção da insulina e prevenção do diabetes mellitus. Nós temos outros tipos de polissacarídeos, como a pectina, que é um polissacarídeo não celulose, solúvel em água, não hidrolisada pelos organismos humanos, mas absorve água e forma um gel, e é amplamente utilizado para fazer geleias e gelatinas. É encontrado em alguns tipos de fruta e é nitidamente observado quando a gente vai fazer uma geleia de maçã, com frutas cítricas, morangos, que ao ser colocado o açúcar e a água, forma-se logo um gel. O amido resistente é a parte de amido não ingerido no intestino delgado. As batatas, os cereais e os legumes, eles são fermentados por bactérias colônicas e têm como produto final ácidos graxos de cadeia curta e alguns gases. Nós temos também as gomas e mucilagens, que são similares à pectina, exceto pelo fato de que as unidades de galactose estão combinadas a outros açúcares e polissacarídeos. São encontrados em secreções vegetais ou sementes e são frequentemente adicionados a alimentos processados para conferir qualidades específicas. Os polissacarídeos de algas são encontrados em frutos do mar e algas. Um exemplo é a carragena, que é adicionada como agente espessante e estabilizante em muitos produtos alimentares processados. Nós também temos como alimento funcional os simbióticos, que agregam o micro-organismo probiótico em um veículo apropriado, contendo um ingrediente prebiótico. Então, os simbióticos são alimentos funcionais que contêm tanto probiótico quanto prebiótico, composto de um substrato que possa ser aproveitado pelos micro-organismos quando atingirem o intestino. As indústrias estão satisfeitas com os simbióticos e já pensam em desenvolver esses alimentos para grupos específicos, como da terceira idade, crianças em fase de desmames, como as fórmulas infantis e em pacientes hospitalizados. Lembrando que alimentos funcionais não curam doenças, ao contrário dos remédios. Por possuírem certos componentes ativos, eles são capazes de prevenir ou reduzir o risco de determinadas doenças. Na sua forma natural, ou seja, como alimento, não apresentam contraindicações e podem ser consumidos com tranquilidade sem prescrição médica. Sua ação vem sendo investigada sobre as doenças cardiovasculares, inflamatórias, intestinais, câncer, hipertensão, diabetes, certas afecções reumáticas, mal de Alzheimer, entre outras. Aqui nós temos outros alimentos funcionais. Exemplo, nós temos os flavonoides, que são antioxidantes que diminuem o risco de câncer e de doenças cardiovasculares. Os flavonoides estão presentes no suco natural de uva e no vinho tinto. Por isso a recomendação na pirâmide alimentar de uma taça de vinho por dia, taça pequena. As isoflavonas é a redução dos níveis de colesterol sanguíneo e do risco de doenças cardiovasculares. Exemplo, nós encontramos dela na soja.
Já o ácido graxo ômega 3, ele age na redução dos níveis de colesterol sanguíneo e no risco de doenças cardiovasculares. Encontramos ele em peixes e óleos de peixe. Terminamos aqui mais uma aula. Bom dia.